Nós continuamos o programa aqui trazendo mais informações para vocês, porque tem história de Itapetininga registrada em livro e também registrada na memória aqui das pessoas. E quem vai conversar com a gente é uma das grandes memórias de Itapetininga, da história da nossa cidade, que é o seu Roberto Hungria, presidente do MIS aqui da nossa cidade. Seu Roberto, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Estou muito contente, agradecido de ser lembrado para falar sobre a história de Itapetininga através de um livro muito interessante, feito pelo Francisco Tamberi Neto. Muito bem, e conta pra gente, seu Roberto, né? O que vai trazer para todo mundo, para todos os itapetininganos, esse novo registro publicado, esse lançamento desse livro de fotografias da nossa cidade? Olha, Itapetininga tem uma história belíssima, vários fatos interessantes que aconteceram nesse trajeto da cidade que completou 250 anos. Tivemos progressos em vários setores. E o itapetiningano conhece muito pouco dessa história. Então, um itapetiningano morador em Sorocaba, Francisco Tamberi Neto, escritor, ele escreveu um livro, 577 páginas, uma quantidade de fotografias acima de 500. Esse livro, ele era fotógrafo profissional, colecionador de fotografias, publicou e está tendo uma repercussão muito grande. Estou mostrando ao telespectador. Nossa. A capa do livro. Aqui. Muito bonito. 577 páginas com inúmeras fotografias que retratam esse período de Itapetininga, belíssimo, como eu falei antes, que vai servir para os interessados, e já está servindo, conhecer melhor essa belíssima história da nossa cidade. Muito bem. O período que é retratado nesse livro, seu Roberto, se o senhor puder trazer para a gente aqui, de certa forma, toda a história de Itapetininga, desde o momento da fundação, tudo, ou é um período específico? Como que é? Não, vem desde 1770, o ano da fundação, até os últimos dias antes da edição do livro, tem fotografias. Por exemplo, da história política de Itapetininga, tem a gestão da nossa prefeita, totalmente aqui falando sobre ela, da parte da Câmara Municipal. Então, a Simone, prefeita, já teve oportunidade de folhear o livro, que ela recebeu alguns exemplares, e esses exemplares, Guto, foram distribuídos e estão sendo para as escolas municipais e também para as escolas particulares. Por exemplo, para as escolas municipais foram entregues 88 livros. As professoras estão sendo motivadas a falar sobre o livro
pelo menos uma vez cada 15 dias, para criar uma mentalidade, um conhecimento melhor para os alunos. É essa geração que vem vindo. Então, isso vai ser muito importante, porque nós fizemos uma pesquisa na cidade sobre conhecimento do Itapetininga e de vultos importantes da sua história. Por exemplo, o governador e presidente eleito, que infelizmente não tomou posse, por uma rasteira do Getúlio Vargas, a prefeitura recebeu, melhor dizendo, 88 livros para serem distribuídos. Quase ninguém dos entrevistados sabia falar alguma coisa. Quem foi Júlio Prestes? Uma pessoa pensou longo tempo e falou, é um homem que tem uma rua aí na cidade. Que triste, não? Isso daí, teve uma outra pessoa, olha, começou bem até a resposta. Ele foi presidente da República e administrou por bilhetinhos. Primeiro, ele não foi empossado. Quem usou bilhetinhos para administrar foi o Jânio Quadros. Só para você ter uma ideia da confusão. Outro que nós tentamos divulgar foi o Ted Vieira. O Itapetiningano assobiava pela cidade ou na casa dele, Menino da Porteira, João de Barro, O Rei do Gado, etc. As várias músicas do Ted Vieira. Mas não sabia que o Ted Vieira era conterrâneo dele, tinha nascido aqui em Itapetininga. Sim. Foi feito, através do Museu da Imagem e do Som, a estátua da Nésia Pinheiro Machado, que nasceu por aqui, na cidade, estudou aqui, fez curso de odontologia e fez curso de farmácia na antiga Faculdade de Farmácia e Odontologia de Itapetininga. Além disso, trabalhou no Diário de Itapetininga, foi jornalista, sabia muito de Itapetininga. Depois se entusiasmou muito depois de uma visita de um avião que veio transportar itapetininganos durante a festa do Divino. Ela pegou amizade com o piloto que vinha, fazia voos panorâmicos e ganhava um dinheiro onde metade era entregue aos festeiros da festa do Divino. Ela se empolgou muito com o avião, pegou a malinha dela, foi para São Paulo, trabalhou no Mapping, aquela firma forte que muito itapetiningano conheceu, ganhou um dinheiro, comprou um avião para ela. Nossa. Isso tudo tá escrito aqui. Olha, livro que traz tantas fotografias, são mais de 500 fotografias, mas nas 573 páginas traz também muitas histórias, é isso? 577. 577. Para ser bem exato. Isso, traz bastante histórias também, é isso, Roberto? O livro pesadíssimo. E tem história de personalidades, história da política,
história da parte de religião, desde a fundação, da construção da igreja matriz nossa, os primeiros tijolinhos, teve uma pessoa que fotografou. Então, dá para ter esse conhecimento. A parte social tem muita fotografia. A parte esportiva tem muita fotografia. E assim, outros setores da cidade também são ilustrados através dessas fotografias. Muito legal, senhor Roberto. Eu vou voltar daqui a pouquinho já falar com o senhor, só aguardar aqui no link com a gente, senhor Roberto. Mas voltamos aqui à entrevista então com o seu Roberto Hungria, ele que é o presidente do MIS, do Museu da Imagem e do Som aqui de Itapetininga, que está falando para a gente aqui de um lançamento muito importante, que reúne aqui boa parte da história de Itapetininga em fotos e também em histórias, né? E eu gostaria de trazer aqui, seu Roberto, uma leitura aqui de um comentário da Fernanda Silva. Ela mandou aqui pra gente, ela coloca aqui: parabéns, Dr. Roberto Hungria, sempre sucesso. Eu tenho um livro das praças de caminhos, muito legal, com frases bem descontraídas, feita por ele. Agora esse novo livro, rico com histórias de Itapetininga, quero muito lê-lo. Ela coloca aqui pra gente. E, seu Roberto, como tá pra gente aqui, né? Você vê nesse livro, nessa publicação, como se fosse uma enciclopédia aí de Itapetininga, algo mais próximo disso, é muito importante aí para a população ter acesso a todo esse conhecimento? Uma enciclopédia, Guto, muito didática e acompanhada de fotos para ficar mais fácil a assimilação pelo leitor. E é importante, Guto, contar para você como é que começou. É muito importante eu citar que eu não sou autor do livro. Sim, sim, sim. O autor do livro é o Francisco Tambelli Neto, um itapetiningano que hoje mora em Sorocaba. Em Itapetininga ele foi fotógrafo profissional e colecionador de fotos de Itapetininga. Na época dele, outros fotógrafos estiveram em ação. As fotografias que os outros tinham feito, ele andou comprando para juntar com a coleção dele. Ele está nos ouvindo até de Sorocaba, assistindo o programa. Tudo começou, Guto, eu fiz uma palestra na 3M do Brasil sobre história de Itapetininga. As pessoas que assistiram gostaram e na saída terminou, o gerente também gostou muito e nos contou que a 3M estava precisando dessas informações. As pessoas que visitavam a 3M faziam perguntas sobre Itapetininga e o pessoal não sabia responder corretamente. Daí eu voltei para casa e falei, puxa, está uma oportunidade de pegar o livro do Francisco Tambelli Neto, muito amigo meu, e ver se há interesse. Ele falou, eu não vou cobrar nada dos direitos e o que você precisar, eu estou às ordens. Ele tem até uma frase que mostra bem a personalidade dele, o que ele escreveu. Eu não levarei nada dessa vida, mas sei exatamente o que vou deixar para os que ficarem. O prazer dele era divulgar todos esses conhecimentos, essas fotos, essa história belíssima da cidade para itapetininganos que gostariam de conhecer melhor essa história. Isso foi a história do livro. Então, não sou eu fui um colaborador, um coadjuvante
desse livro, fiz apenas a minha parte de motivar a 3M do Brasil, que foi muito gentil com o pedido nosso e nos auxiliou pagando essa edição nova para serem distribuídos pelas escolas e os alunos receberem conhecimentos sobre a querida Itapetininga. Muito legal, seu Roberto. E conta para o pessoal aqui que está acompanhando com a gente, né? Muita gente eu sei que gosta, que achou essa publicação aí muito importante, né? Vai ser disponibilizado depois de venda para público e tudo? Ou esses livros eles vão ficar mais disponíveis aí na biblioteca municipal e nas escolas e tudo mais? O grupo que está fazendo isso, que eu pertenço, mas o chefe, o dono do pedaço, é o Tamberi, lá de Sorocaba, está estudando para ver como é que poderia ser feito isso. Sabe? Os livros, uma parte ficou para 3M, 150 livros, uma outra parte foi distribuído para as escolas municipais e algumas escolas particulares receberam e as escolas particulares já distribuíram os livros, já receberam os livros e estão já programando dos professores transmitirem um pouco dessa belíssima história. Muito bem, então trazendo aqui, mais para frente se tiver mais informações a respeito disso, nós vamos trazendo para vocês, né? Mas que fique mesmo esse marco, né, do lançamento desse livro. É um livro aí que traz mais de 500 fotos, 577 páginas de história de Itapetininga, é algo mesmo a ser celebrado aqui, fica um registro muito importante, um registro que possivelmente aí vai poder ajudar muita gente a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais e amar mais a nossa cidade de Itapetininga. Seu Roberto, quer deixar mais algum recado aqui pra gente? Tem mais alguma informação? Fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu queria citar também o grande empenho da prefeita Simone em aprovar o projeto e já começar a motivar professores municipais a se preparar para falar num linguajar bem simples para todos os alunos. Então, essa história de Itapetininga está sendo levada a mais pessoas da cidade. E o Museu da Imagem e do Som tem muita coisa que também está passando para as pessoas que se interessaram muito em saber mais coisas da nossa querida Itapetininga. Muito bem, então, muito obrigado, senhor Roberto, pela participação aqui no Telescópio. Eu que agradeço muito a oportunidade mais uma vez. É uma satisfação muito grande falar para os itapetininganos essas novidades que foram feitas pelo Francisco Tamberi Neto, itapetiningano, que hoje mora em Sorocaba. Tá certo, muito obrigado, um grande abraço para o senhor e também